Bom, queridos, a respeito do título do nosso módulo, é Cultura, Poder e Historiografias no Ceará nos séculos XIX e XX. Vocês perceberão que o nosso módulo está subdividido em duas unidades e dentro dessas unidades nós temos subtópicos, apesar de ser um único módulo, tá? Então, vocês podem acompanhar aí na ementa de vocês a lista dos conteúdos da disciplina e os conceitos que serão trabalhados, e aí vocês perceberão que na unidade 1 tem por título Identidades, Negros, Políticas e Escritas da História do Ceará no século XIX. O primeiro subtema vai tratar justamente das escritas identitárias do Ceará, através de um texto do professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Regis Lopes Ramos, onde ele vai estar discutindo o papel da historiografia cearense do século XIX e da literatura, em especial do José de Alencar, através da obra de Iracema, o quanto essas escritas foram importantes para consolidar e para legitimar certos mitos fundadores do Ceará. No segundo momento, nós vamos estar discutindo a respeito dos negros no Ceará, abolição e pós-abolição. Eu acredito que vocês já tenham discutido sobre a escravidão e agora nós vamos estar discutindo a respeito da libertação dos escravos, entendendo o papel, inclusive, do próprio escravo nesse processo de libertação, através de um texto do professor da Unilab, Edson Barbosa. Nesse texto, ele, inclusive, vai estar pensando uma outra expressão e um outro mito fundador aí, que é a noção de Ceará, terra da luz, que eu já falei no primeiro momento, mas não vou falar muito não, vou deixar vocês lerem o texto, tá bom? No 1.3, Catolicismos e República nas eleições de 1891, nós vamos estar discutindo principalmente o advento da República, e aí vamos pensar, através de um texto do professor da UES, do professor Gilberto Cavalcante, essa relação de república e laicidade e o papel como a Igreja Católica, que anteriormente, que no Império era a religião oficial do Estado, como é que a Igreja se pensa nessa nova sociedade republicana que pretende ter um Estado laico. Então, a partir daí, nós vamos poder debater esse conceito aí tão mal compreendido, que é o da laicidade. Num segundo momento, a nossa segunda unidade, nós vamos estar tratando da sociedade, cultura e poder no século XX. Então, através de um texto do professor Frederico de Castro Neves, nós vamos estar discutindo a respeito dos campos de concentração no Ceará. O que foi isso? O que foi um campo de concentração? Não é? Então, não vou dizer nem muita coisa para vocês lerem mesmo, estou só incitando, tentando provocá-los, provocar a curiosidade, tá? Num segundo momento, nós vamos discutir a respeito da lepra no Ceará através de um texto da professora da UES, a professora Zilda Lima. A partir daí nós vamos tentar perceber, né? Nesses dois textos, eu vou dar um pouco aqui do spoiler, nós vamos trabalhar tanto a seca no primeiro, né, a respeito do campo de concentração do Ceará, e no segundo texto, a lepra no Ceará, nós vamos tanto trabalhar a seca como fenômeno social, assim como a doença, tentando desconstruir, de certa forma, uma noção de que nós temos que ambas são somente questões da natureza, questões naturais. Nós seguimos para um debate a respeito da Legião Cearense do Trabalho, através de um artigo de uma mestranda da Universidade Estadual do Ceará, onde, de maneira oportuna, nós vamos estar discutindo um pouco sobre o conceito de fascismo, tema tão evocado aí nas redes sociais e no nosso contexto atual. E por último, nós vamos estar falando um pouco da violência e dos crimes sexuais através de uma dissertação lá de Santa Catarina, da Gleidiane Ferreira, onde ela vai estar trabalhando a respeito de como nos códigos institucionais a questão do crime, o que seria o defloramento, o que se configurava como estupro. Tá bom? E aí nós seguimos para as nossas atividades virtuais. É interessante ressaltar e importante que antes do fórum vocês vão ter uma wiki individual, que consistirá numa espécie de fichamento para vocês já irem dando início à leitura dos textos para iniciar os fóruns.
Essa wiki, no caso de História do Ceará 2, tem por objetivo que vocês fichem o texto do professor Edson Holanda Lima Barbosa. O título do texto é Ceará, Terra da Luz, Limites e Contradição da Abolição e Pós-Abolição no Ceará, 1883 a 1888. O intuito, gente, nós temos sempre falado isso com vocês, da nossa preocupação com relação ao fórum, né? Então, o fórum é um espaço de discussão, um espaço de perguntas, e como um espaço de discussão, muitas vezes nós percebemos a falta de leitura de vocês, inclusive nos fóruns. Então, aqui o propósito dessa wiki é que vocês já possam estar iniciando as leituras de vocês para que possam estar indo para o fórum aí com as ideias um pouco mais sistematizadas.